Olá, queridos alunos do Farias Brito e das escolas conveniadas. O nosso assunto de hoje vai ser a queda livre e o lançamento vertical. Logicamente que todo esse estudo vai ocorrer quando a gente desprezar a resistência do ar. Nós vamos abandonar corpos livremente no vácuo e vamos arremessar corpos livremente no vácuo. E vamos fazer o estudo do que acontece com ele. Logicamente que você sabe que próximo à superfície da Terra, a aceleração que é a da gravidade é praticamente constante. Então, estudar a queda livre é você estudar um movimento que tem aceleração constante, que você bem sabe que este movimento chama-se de movimento uniformemente variado. Então é você só trocar o ar, que é a aceleração deste movimento, pela aceleração da gravidade, tá bom? Então a gente vai nos prender a esta análise, a este estudo da queda livre e do lançamento vertical. Bom, pessoal, algumas características deste movimento. Quando você arremessa uma partícula verticalmente para cima, por exemplo, à medida que essa partícula sobe, a sua velocidade vai diminuindo o seu valor, trata-se, portanto, de um movimento retardado, e quando a partícula atingir a sua altura máxima, a velocidade vai ser zero e ela começa a descer. Na descida, o valor da velocidade começa a aumentar com o tempo e a gente tem aí um movimento acelerado. Pessoal, outro fato importante, devido à simetria perfeita entre a subida e a descida, o tempo que a partícula leva para subir é o mesmo tempo que a partícula leva para descer. Um outro fato importante, referente à queda livre, ao lançamento vertical, é o seguinte: quando a partícula passar por um ponto qualquer de sua trajetória na subida, a velocidade com que ela passa nesse ponto na subida e na descida, elas terão valores iguais. Não esqueçam, as velocidades não são iguais, pois na subida e na descida, as velocidades elas têm sentidos opostos. Como velocidade é uma grandeza vetorial, ela só vai ser constante se forem constantes o seu valor, a sua direção e o seu sentido. E como elas têm sentidos opostos, essas velocidades elas não são iguais. E sim, elas têm valores iguais. Por que, Paulo Lemos? Porque o tempo que ela gasta para subir é o mesmo tempo que ela gasta para descer para o mesmo nível. E a altura de subida é a mesma altura com que ela desce. E a aceleração da gravidade na subida e na descida, elas têm valores iguais. Agora, pessoal, para você compreender melhor este lançamento vertical, essa queda livre, a gente vai mostrar para vocês agora a nossa primeira animação, tá bom? Então, fiquem atentos, por favor. Bom, pessoal, nós temos aí a experiência realizada por Galileu Galilei, esse físico italiano, que naquela época de poucos recursos, ele subiu na Torre de Pisa e soltou dois objetos pesados para que a resistência do ar pudesse ser desprezada. Então, reparem, vamos primeiro admitir que esse corpo verde caia livre no espaço sem resistência do ar e o amarelo caia com resistência do ar. Então, vamos colocar apenas resistência no corpo amarelo e vamos abandonar os dois corpos no mesmo instante. Eles caem, notem que o verde vai cair primeiro, porque não tem resistência do ar, não está sob influência da resistência do ar. Já o amarelo demora mais tempo, porque tem o efeito da resistência do ar. Poderia até se pensar que o corpo verde cai primeiro porque tem maior massa. Não, é o efeito da resistência do ar. Se a gente repetir esse procedimento agora, tirando a resistência do ar do corpo amarelo e abandonarmos os dois corpos, eles caem no mesmo instante, mesmo que possuam massas diferentes. Então, Galileu Galilei mostrou para a gente que corpos caindo livremente no vácuo, a queda dele, o tempo que demora para atingir o solo, não depende de sua massa. E sim, se tiver resistência do ar, ele vai demorar mais tempo por este fator chamado resistência do ar. Bom, pessoal, vocês viram que um corpo em queda livre é um corpo que tem aceleração constante, portanto, trata-se de um movimento uniformemente variado. E agora a gente vai analisar,
a próxima mídia, que mostra para a gente como varia a posição de uma partícula lançada verticalmente para cima em função do tempo, como varia também a sua velocidade em função do tempo e, finalmente, como é que varia a sua aceleração com o tempo. Vamos à nossa próxima mídia. Bom, pessoal, reparem, nós temos esse garoto segurando uma bolinha e ele vai arremessar essa bolinha verticalmente para cima. Notem que a trajetória ela foi orientada para cima. E quando a trajetória é orientada para cima, a aceleração da gravidade é considerada negativa. Primeiramente, pessoal, vamos verificar, melhor dizendo, como varia o espaço dessa partícula, dessa bolinha, em função do tempo. Vamos construir o gráfico espaço em função do tempo para a partícula arremessada verticalmente para cima. Observem todos. O garoto arremessa a bolinha e, como trata-se de um movimento uniformemente variado, a equação que rege o espaço em função do tempo é uma equação do segundo grau. Portanto, o gráfico espaço em função do tempo vai representar uma parábola. Como a aceleração é negativa, essa parábola terá concavidade voltada para baixo. Se a gente construir agora o gráfico da velocidade em função do tempo para essa bolinha arremessada verticalmente para cima, teremos, observem todos, o garoto arremessa, à medida que a bola sobe, a sua velocidade vai diminuindo até o instante em que ela atinge a altura máxima. E quando a bolinha atingir a altura máxima, a sua velocidade vai ser o quê? 0. Nesse instante aqui. A partir daí, ela começa a descer, a velocidade vai ser contra a trajetória, portanto, a velocidade começa a crescer negativamente. E, por fim, vamos construir o gráfico da aceleração em função do tempo para esta bola arremessada verticalmente para cima. Notem, quando ele arremessa, a bolinha sobe e desce e ela só tem uma aceleração que, próxima à superfície da Terra, ela é constante, que é exatamente a aceleração da gravidade. E como a trajetória tem orientação para cima, a aceleração vai ser negativa. Então, pessoal, nós temos aí os gráficos do espaço em função do tempo, da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo para uma partícula lançada verticalmente para cima. Bom, pessoal, após essa exposição sobre lançamentos verticais e queda livre, eu tenho certeza absoluta que você está apto a enfrentar todo e qualquer exame de vestibular. Até o nosso próximo encontro, onde vamos abordar um tópico importantíssimo chamado energia. Tchau, bye bye.